Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje nós vamos para a fábula sexta do livro primeiro, Ranae ad solem, rãs para o sol. E aqueles avisos de praxe, meus caros, se vocês não são inscritos ainda, por favor, inscrevam-se, deixem seu curtir. Se você já é inscrito, não se esqueça de curtir essa aula, de comentar alguma coisa. Isso ajuda a definir a relevância desse canal para o YouTube entender, para que as pessoas que procuram por alguma coisa de latim sejam direcionados para essa aula. Então, hoje, meus caros, nós estamos nas páginas 26 e 27 desse material, que é o Gradus Tertius, e a fábula, como eu já disse, é a fábula sexta do Liber Primus, do Fedro. Sem mais delongas, vamos à nossa fábula. Aqui está a figurinha Ranae in stagno ad solem. É a figura, obviamente ela está editada porque no texto ela está separada. Aqui eu editei porque eu queria tirar o texto e vocês já vão entender o porquê. Ranae ad solem. Vicini furis celebris vidit nuptias aesopus et continuo narrare incipit, uxorem quodam sol cunuelet ducere, clamorem ranae sustulere ad sidera, convicio per motus quaeret iupter, causam querelae, quaedam tum stagni incola, nunc inquiti omnes unus exurit lacus, cogittique miseras arida sede mori, quid in futurum est si crearit liberos? Aí vamos aqui, né? Ranae ad sole, as rãs ao sol. Vicini furis celebris vidit nuptias. A primeira coisa que a gente se depara aqui é com esse vidit, um verbo no singular, terceira pessoa do singular. Então, a gente precisa de um nominativo que seja também no singular. Vicini não caberia, se a gente for olhar para a terminação, porque essa seria uma terminação de nominativo plural. Tanto que eu estou dizendo, usando o verbo no condicional, né? Porque seria, não quer dizer que é. Por que não dá? Porque essa aqui é a terminação do genitivo singular, junto com furis. Nuptias não cabe, porque é a terminação de acusativo. Celebres é o adjetivo que se refere a núptias. Então, aqui só cabe aesopus. Então, a sequência, vamos dizer, conforme a gente usa no português, seria aesopus vidit, aesopus, nuptias celebres, cuius, de quem? Vicini furis. Então, Esopo viu as núpcias célebres, famosas, de um vizinho ladrão. Et continuo narrare incipit. E imediatamente, continuo, imediatamente, em seguida, e imediatamente, incipit narrare, começou a narrar. Notem de novo que essas barrinhas verticais estão separando os pés e essas vermelhas significam que está havendo uma elisão. Lembre-se daquilo que eu disse na aula passada. Eu estou chamando as duas figuras com um nome só, né, para não confundir mais com terminologia. E imediatamente começou a narrar. Aqui está o que ele narrou. Uxorem quodam sol cunuelet ducere. Aqui, o elet é o imperfeito do subjuntivo. O imperfeito subjuntivo é muito fácil de a gente perceber porque ele assume a forma do infinitivo com as terminações. Então, o ele é o infinitivo querer, o olo, querer. Então, o elem
primeira, se eu quisesse, velem, veles, se tu quiseres. Em português tem, veja que tem uma coisa parecida, né? Se tu quisesses, velet, se ele quisesse. Agora, quando a gente tem essa construção com o velet, a gente tem em português uma construção é pouco usada, mas existe que é como quisesse, né? Você também pode traduzir isso aqui por quando quis, botando o cum como quando e o imperfeito do subjuntivo como perfeito do indicativo. O sol, como quisesse. Por que eu prefiro essa construção como quisesse? Porque dá uma ideia de que a ação está em processo, ou a ação está sendo preparada. Quando eu digo o sol, quando quis, quer dizer, é uma ação que já se concluiu. Estou refletindo sobre essa ação já concluída. E ao passo que essa como quisesse nos dá a impressão de que a ação está em projeto. O sol, como quisesse. Aqui, essa expressão, a gente vai perder uma porrada de coisa delas, porque no latim, aliás, no português, a gente não pode traduzir isso aqui literalmente, quodam uxorem duxer. Literalmente está dizendo, o sol, quando quis conduzir esposa, quodam uxorem, aí não vai encaixar. Não vai encaixar, veja bem. Então, quando é que a gente vai traduzir isso aqui? O sol, como quisesse casar-se. Aqui é uma oração subordinada, né? Até aqui. Como quisesse o sol se casar, clamorem rana sustulere ad sidera. Rana é o sujeito da oração, porque esse verbo aqui é o perfeito plural, né? Terceira pessoa do perfeito indicativo no plural. A forma, vamos dizer, comum seria sustulerunt. Os poetas valem-se desse recurso para evitar para poder acomodar a métrica, porque aqui sustulerunt teria uma sílaba longa, aqui essa breve não poderia ser elidida, porque terminava, e ficariam 3 sílabas longas. E aí não se encaixa na meta. Então, quando você bota sustulere, esse é breve funde-se com esse A pela elisão, e aqui a gente tem uma sílaba longa e outra sílaba longa. Por que uma sílaba longa? Porque essa termina em consoante e essa começa em consoante. Então, é uma sílaba fechada, o que faz dela ser longa, ainda que a vogal A, porque essa daqui deixa de existir, né? O E de sustulere deixa de existir e passa a existir somente o A. Sustulerat sidera. É assim aqui. Narrar incipit. Contínuo. Narrar incipit. Então, aqui é o sujeito, ranai. As rãs, sustulere é de súfero. As rãs, o que elas fizeram foi a escolha de Fedro é interessante porque o verbo sustulere, que é do subfero ou sufero, com 2 Fs, a gente pode admitir as duas escritas, né? Sufero, que é a que eu prefiro usar, mas também, às vezes, na prosa clássica, a gente vai encontrar subfero, sem fazer a assimilação do B com o F. Sufero é que vai dar origem ao verbo sofrer. Então, reparem, as rãs sustulere ad sidera clamorem. Rãs sustulerem clamorem ad sidera. Só que o sustulere, o subfero, além do sentido de sofrer com paciência, né, padecer, também tem o sentido de apresentar. Interessante, né? Levar para debaixo, porque o verbo fero é o sentido de levar, pode ser trazer também. Em latim há essa confusão com esse verbo, que é levar ou trazer. Então, eles levar para baixo
E aí tem o sentido de apresentar, e a gente vai usar nesse sentido. Umas rãs apresentaram, né, um clamor aos céus. Umas rãs apresentaram um clamor, um grito aos céus, ad sidera. Convici oper motus, quaerit iupter causam querellae. Movido per motus, né? Movido convíqueo, pelo barulho, pela gritaria, convíqueo tem mais esse sentido de gritaria, movido pela gritaria, quaerit iupter causam querellae. Procurou Júpiter a causa, o motivo da discórdia. Querellae. A gente tem em português a palavra querela. Quaedam tum stagni incola. Então, a gente já viu isso na aula passada, né? Então, um habitante do Stagni é o pântano. Um habitante do pântano, aqui veja a forma poética para encaixar na métrica e não usar a palavra rana. Então, aqui não caberia bem, né? Quaedam tum rana. Cadê o resto da medida? Então, ele usou stagni íncola por rana. Então, certo habitante do pântano, inquit. Aqui o verbo é desse sujeito, né? Incola quaedam, stagni, é inquit. Então, certo habitante do pântano diz a Júpiter: Nunc omnes unus exurit lacus. Agora, unus exurit lacus omnes. Esse lacus é uma palavra de quarta declinação. Lacus, lacus. Aqui é a forma do acusativo plural, por isso que está aqui omnes no acusativo plural. Unus exurit lacus, omnes lacus. Um só exurit. Exurit é secar por completo, queimar por completo. Então, aqui, só como está falando do lago, a gente vai entender como secar, esturricar, que a gente usa aqui no Nordeste, né? Um só seca todos os lagos, todas as poças d'água. Mas quem é esse um só que seca todas as poças d'água? O solo. Por isso, unus refere-se a solo. Um só, a gente até pode traduzir no presente progressivo, né? Um só está secando todos os lagos. Cogitque miseras arida sede mori. Cogitque et cogite, né? Lembre-se que esse que enclítico significa et, e cogite é obrigar. Um só exurit lacus omnes, o mesmo sujeito é do cogit. Cogitque miseras, que mísera? Miseras ranas. Miseras ranas, árida sede e mori. Aqui é a construção chamada de acusativo com infinitivo. Cogite obriga quem? A gente diz em português, obriga que as míseras rãs morram na árida morada. A sede aqui não é de sede. Em latim, sede é sitis. Então, seria árida city mori. Mas aqui é sede. Sede é como a sede de uma empresa. É sede nesse sentido, né? Tem sede, que vem de cities, e tem sede, que vem de sede, com E fechado. Interessante, né? Era para ser aberto o de sede, era para ser aberto. A evolução da língua é uma coisa interessante, mas veja aqui, obriga a morrer na área da morada as míseras rãs. Obriga que o sujeito do verbo
o sujeito do verbo, o princípio do verbo da subordinada é more, fica na forma do acusativo, porque toda oração é o acusativo de cogite, obriga que as míseras rãs morram na árida morada. Quid nam futurum est si crearit libros? O que será, que futuro haverá se procriar filhos, se tiver filhos? Quem? O Sol, que não era o Sol que ia se casar? Porque, veja, toda a fábula começa por essa, que Esopo viu o casamento célebre de um vizinho ladrão, e aí ele compôs essa história, que o Sol ia querendo se casar. Quando o Sol quis se casar, as rãs apresentaram um clamor aos céus, e Júpiter, movido pela gritaria, procurou saber a causa da discórdia. Então, um habitante, uma rã, diz que ele, o Sol, estava secando todos os lagos, todas as poças d'água, e obrigava a todas as rãs, as miseráveis rãs, a morrerem num ambiente seco, árido. A rã, vocês sabem que não precisa de água, porque senão a pele dela resseca tudo. Então ela precisa sempre de um ambiente úmido. Então, e elas morriam no sofrimento horroroso, né? Então esse sol secando todos os lagos, um só, né? Veja aqui que ele acentua aqui a existência de unos. Esse único está secando todos os lagos. Imagine o que vai ser do amanhã se essa desgraça tiver filhos. Liberos, veja, aqui o i é longo. Distingue de liberos com i breve. O que é que distingue um do outro? É que quando tem o i longo, trata-se de filhos, de livres, aqueles que são nascidos livres. E quando tem o i breve, se refere a livros, libros. Liber, liber. Um é filho, o segundo liber, e o primeiro liber é livro. Então, por isso que esse i é longo. Quid na futurum est si crearit liberos? O que será do amanhã se ele tiver filhos? Aqui está, meus caros, o esquema métrico, vamos dizer, das fábulas de Fedro. Aqui estão os esqueminhas. Uma coisa interessante, as fábulas de Fedro, elas seguem sempre esse trímetro jâmbico, que é na verdade, é um cenário. O sexto pé, porque ele é um cenário, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o cenário jâmbico, é chamado de jâmbico, ainda que os versos aqui tudo bem, todos são jâmbicos. Pode acontecer isso? Pode. Mas não necessariamente. Obrigatoriamente, o sexto pé será jâmbico para que ela possa ser considerada um trímetro jâmbico. Aqui você vai ter 3 breves, 2 longas, 2 breves e uma longa e 2 breves e 4 breves. Agora vejam bem, que interessante. Não é porque aqui está apresentado esses 6 tipos com todas no único pé, que elas são assim. Não. Fedro podia usar essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa. Você pode encontrar todos esses pés num único verso. Aqui só está didaticamente apresentado para você saber que esses 6 tipos de pés são aqueles que podem aparecer, mas não obrigatoriamente que o verso inteiro vai ser composto com esses tipos de pés. Você pode ter o dáctilo ali, você pode ter o troqueu, o próprio jambo, muito embora o jambo sempre vai fechar, obrigatoriamente fecha o pé, né, o sexto pé, mas qualquer um desses pés, o pé é a medida que a gente chama, que antigamente, quando se lia a poesia, quem toca algum instrumento musical, que está ensaiando, ou não tem aquele metrônomo que fica tac, 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 medindo o compasso, a gente toca medindo com o pé para dar a cadência. Assim, quando a gente está recitando uma poesia latina ou grega, a gente usa o pé para contar o compasso. Cada pé seria, portanto, um compasso.
embaixo, em cima, 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 embaixo, em cima. Entendeu? Aqui, ó, embaixo, em cima. Armauirumque cano troiequi primus e por aí vai. Então, tenho sempre presente isso daqui. Não é obrigatório que todos os pés de um verso sejam da mesma medida. Eles podem variar. Fedro pode usar esse, depois esse, depois esse, depois esse e voltar. A gente, na hora que vai expandir o verso, quer dizer, contar as sílabas poéticas dele, contar, na verdade, sílaba poética não cabe bem, porque isso aí é mais para poesia em português, em espanhol, em francês, em italiano. Quando a gente pensa no latim, o expandir quer dizer encontrar os pés, ver os pés e que tipo de pé é aquele, que seria tipo o compasso. Aqui estão os tipos de pés que são mais frequentes, especialmente nessas poesias de Fedro, que são o jambo, né? O espondeu, o tríbaco, o dáctilo, o anapesto e o proseleusmático. São esses os pés mais comuns na poesia de Fedro. Aqui, meus caros, está os exercícios que estão propostos lá. Eu dei uma ajeitadinha nele. Na verdade, eu poderia ter digitado, mas fiquei meio com preguiça, desculpem. E aí a gente vai. Ele está aqui, tentem responder. E aí a gente chega ao final dessa aula. O que a fábula quer dizer para a gente? É interessante aqui o, o subtítulo que o padre Roquette colocou aqui. Ele disse assim: improborum improba soboles. De um mau pai, uma má prole. É isso. O, ou como diria, acho que no Eclesiástico, diz infinitus stultorum números. É incontável o número dos estúpidos. Os maus parece que progridem em escala, em progressão geométrica, ao passo que os bons parecem que progridem em progressão aritmética dividida por 2. Então, meus caros, pensando nisso, vamos, através do nosso exemplo, do nosso bom exemplo, ser uma luz. Na fábula, o sol é que representa o mal, porque no caso das rãs ele secava o pântano, né? o stagnum. Mas vamos buscar, através do nosso exemplo, do nosso bom exemplo, sermos mais luminosos do que esse sol que na fábula era o mal, era a personificação do mal. No mais, desejo-lhes uma ótima semana, aproveitem bem essa aula e a gente se encontra na próxima aula. Valete omnes.